Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à primeira mesa do debate de comunicação comunitária, organizado pela Faculdade de Comunicação da UNB. Eu sou Mariana Ferreira Lopes, sou professora de comunicação comunitária aqui da FAC e, junto com a professora Milena Marra, vou fazer a mediação das duas mesas que teremos hoje. Boa tarde, Milena. Bom, antes a gente dar início, né, Boa às tarde mesas a todos, espero que todos estejam bem. Acho que deu um delay aqui na nossa fala, mas antes de chamar os nossos convidados e falar um pouco sobre a mesa de hoje, eu queria pedir para a Milena falar um pouco sobre o programa de comunicação comunitária, que está por trás da organização dos debates que a gente teve hoje e também da mesa que a gente teve na terça-feira sobre comunicação e educação. Então, passo a palavra agora à Milena. Obrigada, Mari. Teve um atraso em relação à minha fala, mas eu espero que todos estejam bem e com saúde. Eu sou a Milena Marra, sou colaboradora de comunicação comunitária desde 2012. Carinhosamente chamamos de Concom. Eu vou pedir para o Luigi colocar uma apresentação que fala um pouco sobre o nosso programa e sobre as ações que tem desenvolvido ao longo desses últimos anos. Bom, é um programa que tem cerca de 18 anos de institucionalização do programa, já haviam atividades, ações, já havia a própria prática de comunicação comunitária desde meados de 2002. Então, hoje, com atua nos três pilares da universidade, a gente tem ensino, pesquisa e também temos extensão. A gente fala que é um dos maiores espaços de formação de pesquisadores, de iniciação científica, de colaboradores em geral da própria FAC. Luigi, se você puder passar para a próxima parte da apresentação. A coordenação do programa estima a participação de cerca de 1.300 estudantes ao longo de toda a história do programa. Estudantes de vários cursos, como serviço social, saúde coletiva, pedagogia, além das habilitações da comunicação, então publicidade, jornalismo, audiovisual, entre vários outros cursos, alunos de mobilidade estudantil de outros estados e de outros países. No âmbito do ensino, então, o Luigi colocou na apresentação, vocês conseguem ver fotos dos nossos trabalhos de campo, desenvolvidos em várias comunidades do Distrito Federal, em que a gente atua fazendo um trabalho contínuo de mobilização social. Então, a gente já atuou nas comunidades da Fercal, Paranoá, Planaltina, Sobradinho, Varjão, entre várias outras. Na próxima apresentação, vocês conseguem ver um pouco dos resultados de pesquisa. Nós também temos iniciação científica, então PIBIC, PIBIquinhos para alunos de ensino médio, temos grupos de pesquisa com assunto de comunicação e cidadania, e no âmbito, por fim, no âmbito da extensão, é onde a gente realiza as oficinas, as parcerias com outros projetos e com outros programas da própria Universidade de Brasília, e é o espaço em que a gente desenvolve os nossos produtos, então as webséries, as outras mídias, fotografias, programas de rádio, podcasts, vários outros produtos. Por fim, Luiz, todas as nossas mídias sociais, para quem quiser acompanhar o nosso trabalho mais de perto, é só seguir o nosso @ do Instagram, ComComUNB, no Facebook a mesma coisa, ComComUNB, e o nosso site, que é onde a gente reúne o principal que a gente tem realizado nos últimos anos. Links no bate-papo, para que vocês possam ter acesso. E agora, para apresentar o nosso tema de hoje, eu passo a palavra para a professora.
Milena, obrigada pela apresentação. É importante situar a gente, né, dentro do programa de Concon, que está por trás da organização dessa mesa, e também, né, que está por trás do grande questionamento que nos mobilizou aqui hoje, para que a gente pudesse discutir e compreender um pouco melhor, né, como os processos de comunicação popular e comunitária, eles têm, ao mesmo tempo, mobilizado, contribuído, né, para a mobilização social, e também para o combate à desinformação. Então, atentos a essa questão, a gente pensou em realizar as duas mesas que teremos hoje. Então, agora, às 2 horas, a nossa mesa ela tem como tema comunicação comunitária, popular e o combate à desinformação. E eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados. Então, hoje a gente tem aqui o Ednilson Ferreira dos Santos, do Movimento de Defesa dos Direitos dos Moradores em Núcleos Habitacionais de Santo André, o MDDF, e a Maria Fernanda Marques Fernandes, que é pesquisadora e jornalista da Fiocruz Brasília. E também temos o Herbert da Cruz, que é do coletivo Retratação, só que ele teve um problema técnico, né, onde ele estava aqui no DF, estava sem energia elétrica, então ele teve que se deslocar, mas daqui a pouco ele já entra aqui com a gente na transmissão. Então, boa tarde, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. E eu também aproveito para agradecer toda a equipe de Concon que nos ajudou na organização dessas mesas que teremos hoje, e especialmente nesse momento o Luigi, que é o nosso monitor e que está fazendo essa transmissão. Bom, o enfoque dessa mesa serão as iniciativas de comunicação popular, alternativa e comunitária para a produção de uma informação de qualidade sobre questões que envolvam o novo coronavírus, com atenção às particularidades das realidades com as quais dialogam. Ou seja, né, a gente pegar essa informação que normalmente vem, né, dessas fontes oficiais e extremamente técnicas, quando a gente olha a questão da saúde e a pandemia, para dialogar com as demandas e as características dos diferentes territórios que essas iniciativas de comunicação popular e comunitária acabam atuando. E aí isso acaba sendo de extrema relevância no contexto que a gente vive hoje, porque se estamos vivendo uma pandemia, a Unesco também nos diz que nós estamos vivendo, né, um intenso processo de infodemia. Foi até algo que a Marlova, representante da Unesco aqui no Brasil, enfatizou na mesa da terça-feira, aqui foi sobre comunicação e educação. Então, né, uma das maiores consequências dessa infodemia é exatamente a desinformação. E seu combate encontra nos processos de comunicação popular e comunitária uma importante frente. Até é interessante a gente ressaltar uma coincidência muito feliz, que hoje está sendo lançada uma rede nacional de combate à desinformação, com observatórios, iniciativas do Brasil inteiro, exatamente para a gente poder compreender esse movimento todo da desinformação e todas as nuances que acabam tendo no cenário atual, e também para a definição de estratégias, né, para esse combate. Então, a gente traz aqui à mesa, né, a partir de alguns questionamentos que seriam, né, quais são esses desafios que os comunicadores populares eles vêm enfrentando, quais são as estratégias que estão sendo empregadas, como são feitas essas parcerias para o combate à desinformação, e para isso a gente quer, então, ouvir as experiências, né, e também entender um pouco mais sobre essa situação, e eu chamo agora, então, a Maria Fernanda para poder falar um pouquinho sobre a experiência da Fiocruz. Muito obrigada, Maria Fernanda. Boa tarde a todos e todas. É um prazer para mim estar hoje aqui, nessa parceria com a UNB, e especialmente para falar desse assunto que tem sido tão valioso para a gente, que é a comunicação comunitária. Então, eu vou apresentar um pouquinho de como tem sido a nossa experiência de comunicação institucional na Fiocruz Brasília, nessa parceria com a comunicação comunitária e popular. Aí eu pediria se vocês puderem compartilhar a tela da apresentação. Pode já passar para a próxima, por favor. Que eu quero começar colocando para vocês uma coisa que é muito cara para a gente na Fiocruz, que é a nossa política de comunicação, que foi lançada oficialmente no final do ano de 2016, e ela contém vários princípios e várias diretrizes para nortear o trabalho da comunicação na Fiocruz.
E um dos pontos que está destacado nessa política é justamente a importância de a gente fazer uma comunicação em saúde que esteja pautada pelos princípios do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, uma comunicação em saúde que também seja universal, que também seja equitativa e que também seja baseada na participação popular, na participação social. Então, isso está colocado na nossa política, oficializada em 2016. Pode passar para o próximo, por favor. E o que acontece? Nessa mesma política, a gente já chama atenção para um ponto que é central, que embora a participação social, a participação popular, isso seja um norte, uma diretriz, um princípio da nossa comunicação, muitas vezes ali na prática, né, nos nossos processos de trabalho, essa participação ela não se dá por completo. Então, é um desafio, efetivamente, ter participação social nos processos de comunicação institucional. É uma diretriz nossa e, ao mesmo tempo, é um desafio para a gente na prática. Próximo, por favor. E aí, o que acontece? Foi nesse contexto de que a gente já tinha um desafio colocado de fomentar, de aumentar a participação social nos nossos processos comunicativos, que a gente vê em 2020 chegar a um novo grande desafio, que foi a questão da pandemia, que, enfim, traz o novo coronavírus, a doença que ele causa, a Covid-19, como um tema desconhecido para a própria ciência, então com muitas perguntas e nem tantas respostas assim, do ponto de vista científico. É uma situação com impacto direto na vida de todo mundo, especialmente daquelas populações em maior situação de vulnerabilidade, mas impactando a sociedade como um todo. E se mostra uma questão que não é sanitária propriamente, é uma questão sanitária, social, política, né? Enfim, é um terreno de muitas disputas e, consequentemente, um terreno muito fértil para o aparecimento das fake news, né? E para a proliferação delas. Próximo, por favor. E aí, falando sobre fake news, o que a gente tem, assim, como se colocou, né? Como a Mari falou na apresentação, essa infodemia, a gente vive num mundo de muita informação e uma quantidade substancial de informação que é falsa. Então, como é que, assim, os estudos mostram como é que as pessoas, que filtros elas utilizam para selecionar nesse mundão de informação que a gente tem, para quais informações a gente efetivamente vai prestar atenção e em quais a gente vai confiar. Então, a questão do tipo, se a fonte dessa informação me confiança, um vínculo de pertencimento, um vínculo de afinidade com essa fonte, eu vou dar atenção para essa informação, eu vou dar credibilidade para essa informação. E aí volta aquele desafio que eu estava falando da comunicação institucional. Se as instituições não estiverem próximas das comunidades, se as comunidades não sentirem que elas são parte da instituição, se não tiver esse vínculo de afinidade, por mais que você seja uma instituição com uma fonte confiável, a sua informação vai passar despercebida, porque você não conseguiu criar esses laços. E aí eu volto para a importância da participação social nesses processos de comunicação. E aí, eu queria falar um pouco nesse contexto do novo coronavírus, nesse contexto de terreno fértil de proliferação da fake news, quando a Fiocruz, e aí eu falo da Fiocruz nacional como um todo, e depois eu falo em particular da unidade aqui do Distrito Federal da Fiocruz, quando ela vai criar os seus planos de enfrentamento da pandemia, tem um capítulo muito forte que é o capítulo da comunicação. E nesse capítulo da comunicação tem um outro capítulo que é muito importante, que é o da comunicação comunitária. Né? Então, aqui na Fiocruz de Brasília, esse nosso plano de comunicação que a gente chamou de Achatando a Curva, ele vai dar um destaque especial, uma atenção especial para essa questão da comunicação comunitária. E mais, se a comunicação institucional quer, de fato, essa participação, ela precisa dessa parceria com os comunicadores populares, porque são eles que conhecem o território, são eles que conhecem as demandas, são eles que sabem o que funciona e o que não funciona em termos de estratégia de comunicação, são eles que estão lá vivendo aquela realidade. Então, eles são parceiros estratégicos fundamentais e muito importantes para que esse plano possa funcionar. Próximo slide, por favor. Então, nesse nosso plano, né, de comunicação, a gente queria uma aproximação, a gente precisava de uma aproximação com os comunicadores populares. E, num primeiro momento, a gente foi fazer um mapeamento, né, de quem seriam esses comunicadores, e aí eu chamo a atenção para uma parceria importante institucional, mesmo dentro da nossa instituição, com a Picapes, que é um projeto de uma plataforma
que une as equipes de atenção primária à saúde que estão nos territórios em diálogo com as comunidades e conectada com essas comunidades. Então, nesse mapeamento dos comunicadores, essa parceria interna foi importante com essa plataforma da PICAPES. E também outros pesquisadores da nossa unidade que já tinham trabalhos, enfim, a gente foi criando um mapeamento, uma grande rede para conhecer esses comunicadores. E a gente queria chamá-los para uma conversa inicial e ficamos naquela dúvida, assim, a gente vai chamá-los, mas a gente vai chamá-los para quê? Né? Como que vai se dar? Então, a gente fez uma consulta, antes de chamar para a conversa, a gente fez uma consulta com eles, para perguntar do tipo, qual é a expectativa de vocês de virem para uma conversa com a gente, assim, o que vocês gostariam que se a gente colocasse nessa pauta? E aí, a partir dessa consulta, a gente criou a programação da primeira oficina com os comunicadores populares, que foi um encontro que teve um pouquinho de tudo, teve um pouquinho de processos de comunicação, técnicas de comunicação, fake news, aspectos técnicos, né, da Covid-19, teve um pouquinho de tudo em cima do que eles nos trouxeram nessa consulta, do que eles gostariam de ter na programação. E depois desse primeiro encontro, dessa primeira oficina, a gente fez uma grande avaliação com eles também, e a gente chegou a uma conclusão de que, assim, a gente precisava de 2 encaminhamentos. Um era o processo de articulação. A gente não podia ter um encontro e deixar aquilo se dispersar. A gente tinha que se manter articulado, se manter em diálogo, se manter em contato. E o outro aspecto é que a gente precisava de uma ação prática, efetiva, de uma comunicação alternativa para chegar na população, para chegar nas comunidades. Próximo, por favor. Então, na linha da articulação, logo depois, assim, um pouco depois da oficina, a gente realizou Conexão Fiocruz Brasília, que foi um programa no YouTube que justamente a gente debateu novamente, de uma forma mais ampliada, esse tema da comunicação popular e os seus desafios. E a gente também criou um mailing, né, que basicamente foi... se manteve em contato direto com esses comunicadores que a gente tinha mapeado, recebendo sugestões deles, enviando sugestões para eles, trocando, conversando, enfim, a gente manteve esse diálogo aceso. Mas, próximo, por favor. A gente continuava com aquela expectativa de que a gente tinha que sair, era importante o debate, era importante colocar as questões, os questionamentos, conversar, mas que a gente precisava continuar subindo essa escada, né, no sentido de sair desse momento de conversa e ir para o momento de ação. E se mantinha o desafio de como é que a gente poderia fazer isso. Próximo, por favor. E foi aí que a gente pensou no seguinte, vamos começar a partir do que a gente já tem, né? Porque, assim, dentro do plano de comunicação que a gente tinha de enfrentamento da Covid, a gente trabalhou em várias frentes, nas mídias sociais, em programas de YouTube, criando podcasts. Então, a gente já tinha um portfólio de produtos. Então, a nossa ideia foi, vamos organizar esse portfólio, apresentar para esses comunicadores populares parceiros, para que eles possam fazer uma avaliação desse material que a gente já tem e contar para a gente o que está funcionando e o que não está funcionando, o que está com uma linguagem ok, o que não está com uma linguagem ok. Então, no segundo movimento, na verdade, um terceiro, né, porque teve aquele da articulação intermediária, então, num terceiro movimento, a gente apresentou esse portfólio, divulgou, né, disseminou esse portfólio e chamou os parceiros para conversar com a gente livremente, enfim, rodas de conversa, foram em 2 oportunidades, em que eles pudessem falar um pouquinho para a gente o que eles tinham achado daquele material, o que estava bom, o que não estava bom, enfim, dicas de temas que estariam faltando, abordagens que estariam faltando, e foi, novamente, um momento muito rico, um momento de troca, em que a gente entendeu, em cima da expertise que a gente já tinha, o que estava funcionando, o que não estava, o que a gente precisava adaptar, e como fruto, então, dessas rodas de conversa, a gente foi efetivamente para as propostas de ação, que são o próximo slide. Tem aí 6 produtos que a gente está em fase de desenvolvimento com a parceria dos comunicadores populares. O Fala E é um podcast que vai responder a questões específicas ainda em relação à Covid, que esses comunicadores identificam nas suas comunidades, nas suas regiões. Estão mandando para a Fiocruz Brasília, a gente vai responder a todo mundo, né, de uma forma imediata, mas depois usar isso para construir um podcast.
que vai ficar disponível nas plataformas. O 60 Segundos Saúde, que não é específico de Covid, mas é sobre saúde, temas gerais de saúde que a gente também estabeleceu quais seriam em parceria, mas aí é com as rádios comunitárias. Então, é um outro programa de podcast que a gente está fazendo em parceria com os radialistas das rádios comunitárias do DF, construindo esse roteiro juntos, as pautas junto, e com as vozes tanto dos radialistas quanto dos pesquisadores da Fiocruz Brasília. A gente está transformando o material que a gente tem, que a área de saúde mental é muito forte aqui na Fiocruz Brasília, então tem cartilhas sobre isso, que são técnicas, a gente está transformando isso em cards específicos para circular no WhatsApp, nas mídias, sobre questões de saúde mental. E agora que eu coloquei esse SNCT, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que, enfim, é o grande evento nacional de divulgação da ciência que a Fiocruz participa desde o primeiro ano, né, desde 2004, e aí agora em 2020 vai se manter o evento, mas também no formato remoto por conta da Covid. Então, a gente tem 3 atividades que a gente vai propor para a semana, para ser realizadas na semana, que acontece em outubro, de 19 a 23 de outubro, também em parceria com os comunicadores que estiveram com a gente na oficina, nas rodas e que estão em permanente diálogo. Para fazer uma oficina literária, para que as pessoas se expressem na forma de poesia sobre como elas se sentem, né, sentimento, saúde mental em relação a confinamento, a distanciamento social. Uma batalha de conhecimento em que artistas de rua estão sendo convocados para fazerem as suas rimas, enfim, com o tema de prevenção à Covid também, pensando como é que fica nesse momento, né, as questões de prevenção. Então, os artistas de rua se inscrevem, recebem o material, né, para compor as suas rimas, e no dia da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem a grande batalha, né, entre aspas, das rimas e das músicas. A gente está fazendo isso com parceiros de coletivo cultural, de Recanto das Emas. E também uma gincana da saúde, que tem quiz, fato ou fake, no estilo passa ou repassa, tem jogos tipo a dedanha, tem o Kahoot, que, enfim, é um questionário online que está muito, hoje em dia, na moda, com a garotada aí dos seus 10, 12 anos, meu filho usa muito. Enfim, então a gente está pensando na modalidade de jogos para trazer informações sobre saúde e justamente nessa questão do que é fato, do que é fake, como é que você identifica uma informação que não é verdadeira. Então, são esses os projetos que estão em andamento agora. Então, já caminhando para uma conclusão, no próximo slide, que eu relutei muito para botar como título desse slide de conclusão, porque eu acho que conclusão dá uma ideia de ponto final, e a gente não quer um ponto final, é justamente o contrário. Então, mas enfim, para o encerramento aqui dessa fala, eu queria chamar a atenção para o ponto do aprendizado, assim, como a comunicação institucional ganha quando ela se abre para ouvir esses comunicadores populares, né? Assim, como é transformadora essa escuta, transformadora das nossas práticas. E por que eu estou dizendo isso? Porque a equipe, eu mesma, né, eu falo por mim, a gente fica muito afoito naquele slide anterior de pensar de qual vai ser a nossa ação direta, qual vai ser o nosso produto. Então, a gente está, né, com esses produtos, com o podcast, com as oficinas, e isso é importante, mas, assim, mais do que esses produtos, né, que têm uma concretude, eu acho que o que fica desse aprendizado é a transformação dos processos, porque depois dessa abertura para o diálogo, dessa conversa, dessa aproximação com os comunicadores populares, assim, quando você vai escrever um post para o Facebook, quando você vai fazer um release, quando você participa de uma reunião de pauta, você não é mais o mesmo. Então, não é o produto em si, é o que te transformou nos seus processos institucionais, porque, com certeza, embora existam os projetos, eles sejam importantes, o que a gente ouviu, as críticas que a gente recebeu, as recomendações que a gente recebeu para ser mais efetivo, elas estão em tudo que a gente faz, nos textos que a gente coloca no site, nas postagens. Isso é um pouco intangível, mas isso é fundamental. E outra coisa que eu queria chamar a atenção também é que, assim, a gente às vezes convoca as rodas de conversa e aí a gente tem 10 parceiros na roda e às vezes dá uma sensação assim, gente, será que 10 é pouco? 10 é muito? A gente tem uma fixação para essa coisa da quantidade, porque a gente está um pouco nesse mundo dos seguidores nas mídias sociais, milhares, milhões,
E não estou dizendo que não seja importante, não, porque o número é importante, mas quando a gente está trabalhando nessa questão do enfrentamento da fake news, da comunicação popular, de chegar efetivamente nas pessoas e fazer a diferença, eu vou usar um termo que uma colega de trabalho usa muito, a Mari, que é que a gente precisa trabalhar nessa alfaiataria da comunicação. Não é mil, é conhecer pelo nome, é saber qual é a necessidade. Então, assim, esse trabalho que às vezes é de formiguinha, é de 1 a 1, é isso que proporciona aquele enfrentamento lá da fake news, que é a fake news de Covid e vai ser a fake news de outro tema no futuro. É esse enfrentamento. Se você não tiver afinidade, se a pessoa não se sentir parte da sua instituição, não vai funcionar. Então, pensar nessa alfaiataria da comunicação, que é do tipo, ok, os milhões de seguidores são importantes, mas você conhecer pelo nome, conhecer a necessidade, saber qual é a dúvida, tá ali para responder, faz uma enorme diferença. O outro aspecto é esse, tipo, a gente está construindo uma ação que é para continuidade. Então, assim, hoje a gente tem o desafio da Covid, amanhã a gente vai ter outro desafio. Esse vai passar e virão outros. Então, se a gente tiver uma base sólida de parcerias com os comunicadores populares, a gente vai conseguir uma continuidade dessas ações. Então, esse também o foco do nosso trabalho, que seja uma coisa de agora, mas que seja uma coisa de depois também. E aí, então, aqui eu encerro, não sei se passei do meu tempo, mas, enfim, eu sou muito feliz de falar sobre esse trabalho. Agradeço a todo mundo e fico aí à disposição depois, enfim, para conversar, para qualquer coisa. Obrigada, gente. Obrigada, Maria Fernanda. A gente que agradece por poder conhecer um pouco melhor o trabalho da Fiocruz, né? Um trabalho tão importante que vem sendo desenvolvido agora, em parceria com os comunicadores populares, então abrindo um leque também de atuação e também de orientação e de parceria, que é muito importante. E é muito legal porque a gente conseguiu juntar nessa mesa a Maria Fernanda, que é da Fiocruz, o Ebert da Cruz, que está aqui com a gente, do coletivo Retratação, conseguiu chegar. Seja bem-vindo, Ebert, que bom que deu tudo certo. E também o Ed, do MDDF, que tanto o Ebert, ele participou, né, o Ebert, das oficinas de comunicação popular da Fiocruz, e o Ed com o MDDF, que tem também uma parceria com a Fiocruz. Então, acho que a gente vai conseguir ligar muito bem aqui, né, essas duas pontas que estão articulando, né, para gerar esse ecossistema assim, comunicativo de qualidade, né, para o combate à desinformação. Só queria deixar aqui 2 avisos antes de eu passar a palavra para o Ed. O primeiro aviso é que, por favor, deixe seus comentários e suas perguntas aqui no chat, que logo depois das falas a gente vai ter um momento de debate, né? Então, o pessoal vai poder responder as perguntas, tirar dúvidas e também, né, assim, dar um direcionamento para algumas questões mais específicas. E também que nós temos na descrição do vídeo 2 formulários de presença. Um formulário que é destinado para quem é aluno aqui da UNB e se inscreveu na semana universitária, e outro para a comunidade externa. Então, não deixem também de preencher para conseguir os certificados. Bom, eu vou passar então a palavra ao Ed. Ed, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e estamos ansiosos aqui para ouvir a sua experiência junto com o MDDF. Vi que tem uma grande torcida aqui, né? Uma grande participação do pessoal do MDDF aqui no chat, então muito obrigada também. E é com você, Ed. Poder estar... Bem, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite para a gente poder estar hoje dialogando um pouquinho sobre a nossa experiência aqui na cidade de Santo André, com as favelas e os conjuntos habitacionais. E muito interessante para a gente também poder dividir esse debate com o pessoal da Fiocruz, a Maria Fernanda, e também com o Ebert, que já está por aí. Queria dizer assim, primeiro só para situar quem está nos acompanhando, o MDF é um movimento de favela de Santo André, e é um movimento que tem aí uma atuação na cidade há mais de 40 anos, né? Sendo que 32 desses anos já como entidade registrada oficialmente. Então, surge para evitar as desocupações das favelas, né? Então, num momento muito difícil, onde as pessoas não tinham acesso à moradia, e ainda não tem, mas no momento que a nossa região, a Santo André, está no ABC Paulista, é uma região que sofreu
né, com a migração de muita gente do interior de São Paulo, de outras regiões do país, e por conta disso as favelas é uma realidade, não só aqui em Santo André, mas em toda a região metropolitana e nas grandes cidades do país. Então, é um desafio que está colocado para a gente já de longa data. E o MDF surge com essa preocupação de discutir o saneamento, discutir o acesso à moradia, o acesso à terra, e ao longo dos anos, das décadas, né, o MDF entendeu que a questão do morar, do direito à cidade, passa por N outros direitos que são negados à população de um modo geral, e principalmente à população que mora nas favelas. Então, por conta disso, nós incorporamos o nosso D, nós surgimos como MDF, incorporamos mais um D, aí virou MDDF, mais um D do direito. O direito ao transporte, o direito à saúde, o direito à cultura, o direito ao lazer, o direito à informação. Né? Coisas que nos territórios de favelas e nos conjuntos habitacionais populares sempre foi negado, né? Sempre pensando soluções pobre, né? Então, eu vou pensar para pobre soluções, e nós vemos, ao longo de todas essas décadas, brigando para que a informação, para que o direito à cidade seja garantido. E por conta disso, a gente tem uma atuação um pouco diferente dos movimentos que ocupam, resistem e estão brigando por moradia. A gente acaba ocupando os espaços de discussão na cidade. Então, a nossa ação, ela sempre visa fortalecer a organização comunitária para que a população possa, né, se empoderar, saber dos seus direitos, ter acesso à informação para poder disputar e construir a cidade também, ter sua voz sendo garantida nos diversos conselhos. Então, por conta disso, o MDF está presente hoje aqui na cidade de Santo André, no Conselho de Habitação, no Conselho de Meio Ambiente da cidade, no Conselho de Cultura, na ouvidoria da cidade, na empresa pública de habitação, ou seja, a gente está presente em vários conselhos que discutem as cidades. Então, para influenciar na construção e trazer políticas públicas que incorporem os territórios de favelas e os conjuntos habitacionais quando se pensa a construção da cidade. E quando a pandemia nos atingiu, né, atingiu a todos, muito antes mesmo de a gente ter casos nas comunidades de favela, quando surgiram os primeiros casos aqui no estado de São Paulo, a gente já estávamos preocupados, porque a gente ouvia falar de como estava se dando isso em outros países. Então, a diretoria do MDF fez uma reunião virtual já, na época, no comecinho, ainda em março, e discutimos que nós precisávamos se preparar para esse momento, porque a gente sabia que quando chegasse na periferia, isso seria algo sem controle. Então, e de que maneira a gente poderia potencializar as nossas ações no período onde você diz que as pessoas têm que ficar em casa, onde você tem que manter o distanciamento social, e a nossa vida, a nossa atuação é no território, é nos becos, são nas vielas, e assim por diante. E como fazer isso onde você tem que se manter com distanciamento? Então, aí nós já tínhamos um projeto desenvolvido no ano de 2019, um projeto com recursos da área cultural, que foi trabalhar a questão do conceito da favela, como a favela é vista pelos próprios moradores, e produziu um documentário sobre isso. Então, jovens moradores de 5 comunidades aqui de Santo André se debruçaram sobre técnicas de roteiro, sobre técnicas de edição e captação de imagens, e produziram esse documentário que conta, em 10 minutos, se eu não me engano, conta em 10 minutos um pouquinho o olhar de alguns personagens dessas comunidades, também para quebrar um pouco desse paradigma, desses obstáculos que se criam sobre os territórios de favela. Então, você já tinha um público que nós já começávamos a trabalhar essa questão da comunicação como uma ferramenta importante também para você tirar alguns estereótipos que são colocados em quem mora nas comunidades de favela. Lembrando que, historicamente, as favelas são retratadas nas cenas de novela, no cinema, como um espaço onde só mora bandido, ou mesmo nos telejornais, como um espaço onde só mora bandido, e assim por diante. E isso é muito ruim. Então, quem mora em favela acaba carregando, né, isso para a sua vida, e sofre um preconceito muito grande por conta do contar a favela, mas sempre olhar de fora contando como que é. Então, a gente já vinha trabalhando isso. Em 2010, a gente fez uma primeira ação nesse sentido, e aí quando chegou a pandemia, né, com esse projeto mais recente, que é chamado Favela na Tela, a gente falou, agora é o momento da gente potencializar a comunicação
dentro das comunidades de favela. A gente começou uma atuação na pandemia e continuamos ainda pensando na questão dessa necessidade de se atender essa carência primeira, que é o direito à alimentação. Então, nós tivemos ações e temos ações ainda que foram consolidadas com parceiros importantes para a gente poder promover o acesso à alimentação num momento tão complicado, onde as pessoas estão perdendo emprego, o poder aquisitivo diminuiu e assim por diante, mas a gente resolveu focar na questão da comunicação. E aí, dois editais foram para a gente muito importantes. E aí eu estou falando isso porque vou dizer a importância que se tem de pensar o aporte, né, de recursos que não são muitos, são poucos, porque o que nós que já estamos habituados a fazer movimento com quase nada, né, um pouquinho que vem já ajuda bastante. Então, Artigo 19, uma entidade do terceiro setor também que fortalece esta área de comunicação, da comunicação independente, assim por diante, e a Fiocruz, né, a Fiocruz lançou um edital chamando as populações das comunidades mais vulneráveis para apresentar projetos, e aí nós apresentamos um projeto focado nessa questão da comunicação. Em março, quando a gente começou o processo de discussão de como seria a atuação do movimento de favela, do MDDF em Santo André, nós criamos um comitê, que nós denominamos de Comitê das Comunidades. Esse comitê, hoje, ele conta com mais de 80 comunidades de favela, aqui de Santo André. Santo André é uma cidade que tem 718 mil habitantes e que tem 19% da população morando em favelas. E aí nós temos favelas de todos os tipos, desde aquela já urbanizada, mas que o pessoal ainda não tem um acesso à propriedade, né? não tem um direito de posse, não tem a regularização fundiária, desde comunidades que não tem o mínimo, não tem água chegando. E isso, o comitê serviu para a gente organizar um pouco essas frentes de batalha que nós teríamos durante a pandemia. Então, o primeiro tema do comitê foi, calma aí, está faltando água em algumas comunidades. Como fazer para a gente pressionar também o poder público, a Companhia Estadual de Saneamento, né, que fornece água, para que ela possa atender isso de forma rápida. Então, o comitê ele surgiu com essa preocupação de organizar as demandas que estavam iniciando por conta da pandemia, que são demandas históricas, mas que se agravam com a pandemia, de que maneira organizar isso, e aí a gente viu que a comunicação era importantíssimo, porque no momento onde as pessoas estão em casa, estão desesperadas, não sabem o que fazer, não tem alimento, e aí tanta desinformação, tanta informação truncada. Ora o município falava uma coisa, ora o governo do estado falava outra, e ora o governo federal falava outra. Então as pessoas ficavam meio que desnorteadas, o que fazer? Ou informações básicas, por exemplo, de que o banco de alimentos vai entregar alimentos em tal local, e não acontecia, e as pessoas se aglomeravam, as pessoas iam lá, ficavam horas debaixo de sol escaldante, e não acontecia, porque era uma informação equivocada, eram informações que iam passando. Então, a gente percebeu que a informação era importante. E aí, esse edital da Fiocruz, ele ajudou muito para que a gente pudesse organizar nossas ações, no sentido de que a gente precisa ter informações que chega ali na ponta, que chega na base. Para isso, nós criamos, né, potencializamos esse comitê como uma rede de comunicação e enfrentamento ao coronavírus. E aí criamos várias ações que elas continuam. Inclusive, quem quiser acompanhar, pode procurar o MDDF no Facebook, @MDDF Santo André, ou no Instagram, ou no próprio site, que a gente semanalmente, agora a gente começou com 2 boletins ao vivo. Então, semanalmente, nós temos 2 boletins a partir dessa semana, ao vivo, onde a gente traz informações do cotidiano, mais ligada à questão do coronavírus. E passou a ser uma ferramenta importante, porque além da gente ter isso nas redes sociais, a gente tem um grupo de 80 comunidades, onde essas pessoas estão ligadas e elas têm as suas redes da própria comunidade. Porque, assim, cada comunidade tem as suas lideranças, tem as pessoas com quem eles confiam a informação. E chegar rapidamente via WhatsApp, isso é importante. Então, uma informação que às vezes chegava para o comitê, chegou tal informação, a gente tem condições de apurar se é verdade ou não, e já dar a devolutiva
dentro desse comitê das comunidades, para que eles possam combater e não se atropelar com aquela informação. Então, isso foi algo muito importante que a gente não tinha até então. Nós temos uma rede de comunicação, de articulação na cidade, mas a gente não tinha uma rede tão rápida onde a informação pudesse circular. Então, muito antes de acontecer, já tinha o pessoal, tá, a gente falou que ia dar problema, está dando problema, tal local, aconteceu isso, aquilo, tal programa que falou que ia atender de tal maneira não atendeu. Então, isso foi importante. Hoje, com essa rede de comunicação, a gente tem, então, potencializado a informação semanal, através dos nossos boletins ao vivo. Nós temos todas as segundas-feiras uma live que chama Live das Comunidades, onde uma comunidade pode contar um pouco da sua história e como ela está vivenciando esse momento da pandemia, quais casos estão acontecendo e compartilhar isso com uma outra. É importante isso porque a informação nas favelas, nos conjuntos habitacionais, muitas vezes não chega de forma oficial, ela chega de forma oficiosa, porque os dados eles remetem a uma rua oficial, mas não é ali dentro da comunidade. A comunidade precisa saber que tem casos, sim, tem que ter o isolamento. E na periferia, de um modo geral, como você faz para manter as pessoas em casa, onde as pessoas, em áreas muito adensadas, em espaços pequenos, né? E, ao mesmo tempo, a pessoa precisa garantir a sua sobrevivência. Então, se você não tem informação precisa, se você não tem políticas públicas que dê conta nesse momento, as pessoas não vão praticar o isolamento, não vão praticar o distanciamento que é tão exigido. E aí, com essa rede de comunicação, a gente permitiu também fortalecer os artistas das comunidades, alguns artistas das comunidades. Obviamente que a gente tem um limite orçamentário para poder fazer, mas a gente tem uma vez por mês uma live dos artistas, onde a gente traz um ou dois artistas da comunidade para que eles possam se apresentar, porque são pessoas que ficaram aí também sem a sua fonte de renda, precisam ter visibilidade. E este momento também é um momento importante para mostrar para a comunidade que ela tem artistas ali e que aquele momento também é um momento também de informação. Então, são momentos que a gente tem de fortalecer todos esses protocolos, né, que são importantes. Uma coisa interessante, a questão do boletim, por exemplo. O boletim ele é apresentado por dois jovens de comunidade de favela. Então, é o jovem falando, né, para a sua própria comunidade, né, morador da sua comunidade falando. Então, não são pessoas que se formaram em jornalismo, mas são pessoas sérias, são pessoas que têm responsabilidade com a informação, que estudam para poder passar aquela informação precisa, que pesquisam, né, junto com uma rede de apoio que nós temos, né, uma rede de amigos, de apoio do MDF, então jornalista, pessoas que buscam informação para poder dar subsídio, para que eles possam fazer o boletim e trazer a informação mais precisa para a comunidade. Todo esse trabalho está permitindo a gente mapear, né, todas essas redes que a gente tem de apoio no entorno das comunidades de favela, para que eles possam ter informação na ponta e utilizar essa informação de forma correta. Por exemplo, no caso, o conselho tutelar está funcionando de forma presencial, mas como está funcionando? Essa informação que não chega. Então, precisa ser pesquisado, precisa dar informação, as pessoas batem cabeça atrás disso. Ou os centros de referência em assistência social e assim por diante. Tantos serviços públicos que muitas vezes não deram conta de dizer como estão funcionando, onde estão funcionando e se estão funcionando. Mas são serviços que precisam ser acessados. E a gente sabe que tem uma dificuldade mesmo das pessoas chegarem lá nos espaços mais longe da comunidade. Então, o fortalecimento dessas ações de comunicação permitiu também a gente criar diversas parcerias aqui na cidade. Parceria com a Universidade de São Caetano, para a gente poder criar spots para o WhatsApp, né, pequenos áudios gravados por moradores da comunidade, falando sobre a importância, falando sobre a prevenção. Esses mesmos spots estarão junto com gravações de poemas de artistas das comunidades de Santo André, circulando em carro de som, numa parceria que a gente tem com o Sesc Santo André. Isso também está sendo transmitido na Rádio Zoom, uma rádio comunitária aqui da cidade. Ou seja, essa gama de informações que a gente conseguiu criar durante essa pandemia foi importante e a gente acabou virando uma referência para as pessoas das comunidades em termos de buscar informação precisa ou de esperar
pelo menos, uma manifestação nossa, no sentido de que isso é verdade, isso está acontecendo, antes de tomar uma ação. Então, a gente acabou virando uma espécie de ponto de informação ou de procura para saber se isso procede ou se isso não procede, porque eles veem, né, em todas as ações que a gente vem realizando, credibilidade. Né? A gente não coloca nada no boletim, a gente não compartilha nada nas redes sociais, que a gente não checa a informação para que a informação chegue de forma precisa. Então, potencializar essas ações para o terceiro setor foi de fundamental importância. Aqui a gente sentiu isso, porque, de um modo geral, a grande imprensa ela não consegue chegar. Né? E nós, o terceiro setor, os movimentos organizados, já chegam há muito tempo em vários territórios onde as políticas públicas e o poder público não deu conta de chegar. Então, acho que foi algo acertado da nossa parte, né? Algo que a gente está aprendendo também, né? Mas também que esse momento todo nos propiciou ou nos fez acelerar um processo que a gente pensava muito mais para frente, de criação de conteúdo, uma coisa mais sistemática em termos de informação dirigida para os moradores das favelas. Bem, inicialmente era isso que eu queria compartilhar com vocês, a nossa experiência aqui de Santo André. Até observando aqui pelos comentários, né, assim, todo mundo parabenizando o projeto por todas essas iniciativas. O Ed vai poder ficar com a gente só até as 3h30, porque o projeto também demanda, né, muita coisa, então ele vai ter que correr daqui a pouco. Então, caso vocês tenham alguma pergunta específica para o meu MDDF, eu peço que vocês coloquem aqui no chat, que assim que acabar a próxima apresentação, que é do Herbert, a gente já encaminha essas perguntas aqui para o Ed. Muito obrigada, Ed. E agora, para encerrar as participações na nossa mesa, eu chamo o Herbert da Cruz, que é produtor cultural, comunicador popular, integrante do coletivo Retratação, aqui do Distrito Federal. Seja bem-vindo, Herbert, e passo por você a palavra. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Quero agradecer o convite, a Semana Universitária da UNB, pela primeira vez participando aí deste momento super importante, né, para a gente poder discutir, dialogar sobre comunicação popular e comunitária dentro de um espaço acadêmico, né, que é a UNB, e a universidade está em diálogo com o que está acontecendo na rua, é fundamental, né, para fazer sentido esse espaço. Então, quero parabenizar ao CONCOM pela iniciativa e pelo convite, né. Também saudar aí as amigas e amigos aqui de mesa, e me apresentar e falar um pouco do Retratação, né? Eu sou o Herbert, eu tenho 26 anos, sou um jovem periférico, comunicador, né, do comunicador, fotógrafo, né? A gente que é da quebrada, a gente vai fazendo os corres da comunicação e a gente acaba que faz de tudo um pouco, né? Porque a gente não tem uma super equipe, né, com setores dentro da comunicação, então a gente vai fazendo nosso corre muito também aprendendo, fazendo, né? Sou uma pessoa também que vem da educomunicação, né? De processos de trabalho com comunicação numa perspectiva educativa, né? Eu consegui entrar na universidade pelo ProUni, consegui formar em jornalismo, mas antes da universidade eu já estava em processos de comunicação popular, de educomunicação, e com isso, assim, eu trago muito a perspectiva de trabalho que hoje eu acredito e que desenvolvo com amigas e amigos, né, não só do Retratação, mas de uma série de outros coletivos que a gente já vinha em diálogo, porque a gente já compreendia que num país como o nosso, né, que mata um jovem negro a cada 23 minutos, né, que tem um processo de desigualdade muito antiga e profunda, a gente precisa se mover, né, realizar nossos movimentos na base do nós por nós, né? Eu sou da Ceilândia, mas conheci um pouco do chão que eu atuo hoje em 2015, que é o chão do Mercado Sul, que é uma comunidade cultural que existe, e esse movimento cultural existe há muito tempo lá na comunidade, né? Eu achei bacana que as falas, né, a gente veio de uma fala institucional da Fiocruz, uma fala mais
em rede, né? Eu acredito que atenda mais famílias do que as famílias que hoje estão lá no Mercado Sul, e eu trago um pouco dessa experiência mais local, do dia a dia mesmo, e de ser uma pessoa periférica, né, que está comendo ali o mesmo saco de sal que a gente recebe das doações do que as pessoas que estão ali, né, que seriam a ideia de público, né, mas a gente não trabalha muito numa lógica de público, mas sim de que está todo mundo ali, né, na luta, né, na resistência, e, enfim, atua ali no Mercado Sul, Coletivo Retratação, ele surge, ele é muito jovem, né, na verdade, mas ele surge desses movimentos coletivos que existem na comunidade do Mercado Sul, que tem uma luta aí que está travada até agora na justiça, que é uma luta de resistência também por direito à cidade, de uma ocupação, né, a ocupação cultural Mercado Sul Vive, que reuniu diversos artistas, comunicadores, comunicadoras, produtores, produtoras da comunidade e também, né, pessoas que apoiam o movimento de fora, que não necessariamente moram no Mercado Sul, mas é um movimento de resistência, né, por 9 lojas que estavam abandonadas na comunidade, e a gente achou que não ia durar um dia, e está aí com quase 6 anos de ocupação, né? E essa ocupação acabou que articulou uma série de propostas e de trabalhos dentro da comunidade, que acaba que a gente tem aí um movimento, né, dentro do espaço do Mercado Sul, que segurou muito a nossa onda quando começou a pandemia, né? Dizer um pouco, assim, da realidade, do meu lugar de fala, né, enquanto pessoa que, né, tá no corre direto, a gente não teve muito... os primeiros dias, as primeiras semanas, né, foi realmente um baque, assim, né? Eu trabalho com fotografia também, várias coberturas, né, de trampos que eu ia fazer cancelados, e às vezes era o único trampo que eu tinha. Então, no início da pandemia, realmente eu fiquei um pouco off, assim. O que sustentou foi a nossa articulação coletiva comunitária no Mercado Sul, né, que a gente percebeu que a gente precisava realizar em um movimento de arrecadação de doações, porque vários trabalhos foram cancelados, né, e foi um baque. Então, eu agradeço muito aí também. Então, quando eu falo aqui, né, não é um prestígio de trabalho só do coletivo que eu participo, né, mas sim de uma rede, né, que atua principalmente nesse chão do Mercado Sul. Então, as pessoas da comunidade, né, começaram a arrecadar recursos, né, em grana e em doação de cestas, e aí a gente fortaleceu muitas das nossas parcerias, né. Um grande parceiro aí da gente foi o Ruas, né, que é um coletivo, um grupo que trabalha muito na Ceilândia, lá no Jovem de Expressão, e tem um diálogo muito bacana com a gente no Mercado Sul, de realizar atividades culturais, de realizar eventos, enfim, realizar uma série de produções, né, em diálogo nessa conexão Ceilândia-Taguatinga, aqui no Distrito Federal, e pensar, né, essa articulação comunitária, assim, num contexto de muitos trabalhadores da cultura, né, que a gente sabe que a nossa cultura, que a cultura no país, né, ela infelizmente está sucateada, né, tem um processo aí de desmonte da cultura instalado no Brasil, e a gente sente isso, né, na carne, né, nem na pele, né. E a gente hoje está num movimento de resistência muito grande, né? E a gente teve que se reinventar. E aí eu trago um pouco assim de questionamentos. Eu não moro dentro do Mercado Sul, né? Eu moro próximo ao Mercado Sul, mas eu fico muito tempo lá. A gente constrói um processo de diálogo muito interessante, porque tem pessoas de dentro da comunidade, né? E pessoas fora. Então, as pessoas que chegam, né, que não necessariamente moram, mas que estão acompanhando ali todo o movimento, e realmente o WhatsApp é o espaço dessas conexões, é o espaço virtual das conexões do povo, né, a gente acaba também conseguindo enxergar algumas demandas que, às vezes, no dia a dia, né, de quem está ali imerso nessa vivência, não consegue, né, enxergar, não diria nem enxergar, mas eu diria assim, de atuar, né, para a solução de alguns problemas, né?
que a gente sabe que espaços de diversidade, né, a gente vai ter uma série de cabeças pensantes, né, de vivências ali, ninguém é um papel em branco, né, cada um traz ali um pouco da sua experiência. E aí, conflitos, né, durante a pandemia, e antes já existiam, né, conflitos antes já existiam, e durante a pandemia, talvez, vários deles também eclodiram, se acirraram, né. Então, essas demandas sociais, né, que a gente percebe e estamos vivendo agora, são demandas que a gente sempre soube, né, demanda da desigualdade, do racismo, né. Então, a gente atua muito no coletivo, nesse território do Mercado Sul, aprendendo, se fortalecendo, trocando, propondo, né. Então, situações de moradia, por exemplo, de um artista incrível da cultura popular dentro do território que está quase sendo expulso porque está sendo despejado porque não conseguiu trampo e, infelizmente, está com uma série de dívidas antes até mesmo da pandemia, não porque ele não trabalha, aliás, trabalha muito, né? Mas por conta de um processo sistematizado ali para as pessoas, né, principalmente pessoas negras periféricas, se afundarem em dívidas, né? E aí a gente entra com uma atuação, por exemplo, de um fortalecimento de uma campanha de financiamento coletivo para fortalecer, né, questões básicas. Então, eu acho que a pandemia, ela não são novidades, assim, eu acho que novidade é o vírus, né? Mas eu acho que o que desencadeou deste vírus, né, foi realmente, assim, um espelho para a gente primeiro se ver, né, se enxergar nesse lugar de pessoas que estão vendo a pandemia, e aí a gente vai lidar com uma série de questões, né, de saúde mental também, né, e uma série de processos que a gente precisa também de reinventar até das nossas posturas dentro de uma coletividade. Então, teve gente dentro da comunidade que não botava fé, assim, sabe, na importância da cultura dentro da comunidade, pessoas assim, que vêm com um pensamento, às vezes, muito preconceituoso, baseado em uma religiosidade que não respeita a diversidade, né, que não respeita os tambores, que não respeita uma série de outros processos. E aí, veio uma pandemia, as pessoas ficaram na mal, né, ficaram com problemas para garantir o básico, e aí vem o movimento cultural, se organiza e realiza uma mobilização para arrecadar cestas, né. Então, a gente também está fazendo um trabalho educativo até de onde vem essas cestas, né? Por que dessas cestas, né? Salve a força da coletividade, a força da comunidade, né? Então, o Nós por Nós, eu acho que mais do que nunca, assim, ficou muito poderoso agora. E, enquanto comunicadores, a gente está se reinventando muito também nesse formato online, né? Porque, então, a gente realizava muitos eventos na comunidade, agora a gente vai ter que fazer um formato digital, né? Então, a gente teve que aprender a fazer live, né? A gente teve que aprender a ocupar os espaços que a gente está conseguindo utilizar dentro da comunidade, porque a questão, como já foi trago aqui, básica também de água e luz, é uma realidade de falta, né? Então, tem problemas de falta de água e de luz dentro do território, lá no Mercado Sul, então, são problemas que merecem uma atenção, né? E um cuidado também muito grande de se pensar nessas perspectivas. Então, a gente teve que aprender a fazer live, a gente teve que fazer o boca a boca, eu acho que o boca a boca também é uma perspectiva que a gente precisa também aprimorar cada vez mais, né? E eu acho que trazer o tema da pandemia, do Covid, da importância disso para o atual momento é mais importante do que nunca, né? Desde o início da pandemia a gente vem falando, mas é importante a gente perceber o que está acontecendo na rua, né? Então, tem gente que já não está mais botando, né? Não está dando mais credibilidade para a pandemia. A gente vê as ruas, né? Gente andando sem máscara, gente que fala até no Mercado Sul mesmo, assim, que fica brincando, né? Então, a gente tem um trabalho, né? Não só eu, mas uma série de pessoas, assim, que estão dentro da comunidade e realizam esse trabalho de comunicação popular, de orientação das pessoas. Mas, eu trago aqui um debate que é fundamental a gente fazer, que é entender, será que esse formato de só ficar em casa, né? Que é a orientação, fica em casa, isolado, né? Tipo, ela dialoga com o que as pessoas conseguem fazer, de fato, né? Porque no Mercado Sul, você abre uma porta, você já bate de frente com a porta do vizinho.
Que isolamento é esse? Não existe, nunca existiu, né? Então, a gente precisa pensar em medidas de proteção, em medidas de cuidado, né, de prevenção ao Covid-19 e também de compreensão de saúde que dialoguem com a vida das pessoas, né? E essa compreensão de saúde, eu digo não só da saúde, né, que a gente não é nem de tomar remédio, que o remédio é um pós, né? Mas pensar assim, uma prevenção, mas não só uma saúde, não ligada só à pessoa também, mas a saúde também dos nossos territórios, das nossas coletividades, das nossas relações, né? Porque é fundamental a gente compreender essa saúde como o bem-estar, como o bem-viver das pessoas, né? E, infelizmente, no Brasil, é muito complexo a gente pensar em bem-viver, né, nesse atual contexto que a gente vive, político, né, de desmonte de uma série de perspectivas de políticas sociais, de políticas de educação, de políticas de saúde, né? Então, como que a gente se articula no nós por nós, e aí eu chamo também as instituições, né, a Fiocruz e as outras várias instituições, né, para poder a gente construir um processo de diálogo mais íntimo, né, e trazer a seriedade, mas com o pé no chão do que é possível fazer. Também porque, né, o problema de uma pandemia é um problema que não é só da comunicação, não é essa comunicação que vai trazer a fórmula secreta, né, de como resolver os problemas sociais, né? Não vai ser a Fiocruz que vai resolver todos os problemas devido à pandemia. Então, não vai ser o UNB, então, assim, é uma rede que precisa ser montada, né, mas que, de fato, a gente precisa enxergar o invisível, enxergar aquilo. Eu gosto muito da fala da minha amiga da Fiocruz, que ela fala, né, dos aprendizados, né, a escuta atenta, né. Então, eu achei muito bacana, desde o início eu não participei de todas as atividades da Fiocruz de comunicação popular, mas acho que a gente baixar a bola, né, e eu também tenho algumas experiências, alguns espaços de comunicação institucional, então as instituições baixar a bola mesmo e pisar mais no chão mesmo, descalço, sabe, de realizar um processo de escuta da comunidade, das demandas, que as demandas, assim, se você for perceber, a não ser os problemas, né, de saúde devido ao vírus, são, né, basicamente o desemprego, problemas, né, com a questão da soberania alimentar das famílias, né, tanto que as primeiras medidas foi a arrecadação de cestas, né, pelo menos assim, numa realidade periférica, e a gente sabia que e foi isso que aconteceu, quando a pandemia chegou no centro das cidades, né, houve uma comoção total, né, todo mundo trancafiado dentro de casa. Quando chegou na quebrada, amoleceu as estruturas, né? Abriu comércio, liberou tudo. Então, as pessoas estão na rua, estão fazendo o corre delas, né? A gente continua arrecadando cesta, mas as pessoas precisam pagar aluguel, né? Precisa resolver uma série de coisas, precisa encontrar casa nova, porque vai ser despejado. Então, essas perspectivas são fundamentais de entender no âmbito das relações interpessoais, né? De pensar esses espaços, e de pensar a internet também, né, que a gente às vezes acha que a internet também ela vai dar conta, né, mas a gente precisa de um processo integrado mesmo, né, do tete-a-tete, do boca a boca, e aí pensar como que a gente faz isso, porque também é um desafio, como que a gente faz uma live, né, na comunidade, né, então é isso, às vezes dispersar as pessoas, porque o Mercado Sul são 3 vielas de rua, no meio de Taguatinga, né, então não dá para ter aglomeração, né? A gente precisa cuidar dos mais velhos, dos nossos mestres e mestras da comunidade. A gente precisa, né, ter uma série de precauções dentro do espaço que é importante a gente, né, ter esse suporte. E eu acho muito bacana o portal da Fiocruz, que fornece essas informações, né, sobre o vírus, né, sobre o andamento das questões relacionadas ao vírus, mas existem problemas sociais aí que desde o início, assim, a gente vem alertando, né, eu falo isso enquanto um movimento, assim, enquanto ativista de quebrada, ativista de periferia, né, e como que a gente agora, o que a gente faz agora, né, eu acho que a gente precisa fazer um levantamento conjuntural, né, trazer mais atrizes e atores que consigam dialogar sobre propostas de trabalho, de combate à pandemia, né, de enfrentamento à pandemia,
que dialogue com a realidade concreta das pessoas, né? Eu anotei algumas coisas aqui, eu acho que é isso, né? Eu acho que a pandemia trouxe mais perguntas do que respostas concretas, eu acho que a gente é sobre isso mesmo, né? Da gente se questionar mesmo sobre que planeta, que vivência, que construções a gente quer fazer, né? E como que a gente constrói a luta antirracista, né? Porque a gente sabe também que essa desigualdade toda vem fruto de uma raiz muito do racismo, né? Na nossa sociedade, né? Os vulneráveis e as vulneráveis estão aí, né? Para mostrar, né? Que olha só, isso aqui não nasceu em 2020, né? Esses problemas são muito antigos, né? Então, da gente trazer a seriedade disso e compreender o que a gente consegue fazer, né, a partir de agora. Então, vou finalizar aqui minha fala para a gente poder conversar com quem está assistindo, né, e da gente ir pensando algumas, né, confabulando aí algumas coisas, mas com muito pé no chão, porque é isso, né, quem está no dia a dia da quebrada sabe que não tem caô, né, nunca teve, e a gente está agora enfrentando um momento muito complexo, mas que se a gente não for capoeira, né, a gente leva um tombo aí e a gente precisa ser firme, forte e muito atento às questões que estão tragas aí para nós, né? Trazidas. Muito obrigada, Herbert. Eu acho que só fala, assim como a da Maria Fernanda e a do Ed, foram falas muito potentes e falas, acho que nos mobilizaram muitos afetos e eu acho que nos sensibilizaram muito para esse ponto que eu acho que os três colocaram, que é a importância de que os processos de comunicação popular e comunitária também estejam atentos ao outro, né? Esse diálogo com o outro, esse fortalecimento coletivo, e para a gente aqui dentro da universidade, esse olhar sempre um grande aprendizado, né, que a gente constrói. E eu fico feliz porque eu acho que o espaço de Concon é um espaço dentro da FAC que promove exatamente essa articulação entre universidade e sociedade, e eu acho que essas mesas também elas contribuem para que a gente possa lembrar e fortalecer o nosso compromisso social aqui. Então, muito obrigada a sua fala, muito obrigada a fala do Ed e a fala da Maria Fernanda, e vou passar então para as perguntas aqui que foram enviadas pelo chat. Vou começar então com a pergunta do Alex, que foi uma pergunta diretamente para o Ed do MDDF, que a gente sabe que nesse tempo está chovendo fake news, né? E como o MDDF lida com isso? Temos também duas perguntas do Efraim, que elas, né, se colocam para todos os participantes, que seria como expandir o combate à desinformação e como ampliar as falas e necessidades dessa parcela da população. A gente tem uma pergunta do Kaique Santos para o Ebert, né? Ele pergunta como vocês têm trabalhado a circulação de informações tocando essas pessoas a partir da cultura e da educomunicação. E temos também, eu vi agora, chegou uma pergunta da Pati, né? Na opinião de vocês, que abordagem que os comunicadores devem ter para divulgar medidas de enfrentamento à pandemia nas periferias, visto suas realidades e limitações? Por quais ferramentas de comunicação devemos comunicar isso? Então, a minha sugestão é que a gente responda, né, essa rodada de perguntas e que a gente comece pelo Ed antes que ele tenha que fugir da gente. Pode ser? Pode ser. Pena não poder ficar até o final. Mas você sabe que a vida... Parece que nessa época de pandemia a gente está trabalhando mais, né? A gente fica em casa, é muito lá. São exigidos da gente muito mais tempo. Mas, assim, eu acho que essa questão da fake news, para nós que criamos o Comitê das Comunidades, o que é o Comitê das Comunidades? É um grupo no WhatsApp, né? Com pessoas de 80 comunidades. Então, vocês imaginam que alguém lá na ponta tem informação direta na ponta que chegou tal coisa, tal isso, aquilo, traz uma informação, ele põe no grupo. E quando ele põe no grupo, outras pessoas falam, olha, aqui aconteceu mesmo, ou isso não procede, ou já começa
com essa responsabilidade de trazer informação para o grupo. A gente tem esse grupo ele tem umas regrinhas, né, básicas de sobrevivência, vamos dizer assim, porque grupo grande com 80 pessoas, vocês imaginam, né? Então, assim, ele tem umas regrinhas básicas. Então, a gente foi também moldando e criando condições para que ele funcionasse também como uma ferramenta importante de informação entre as comunidades. Então, a informação chega na ponta, vem para o grupo, a gente já faz um apanhado se aquilo de fato reflete, é real ou não é real, e a gente passa a confirmar aquela informação, se é uma informação com um órgão oficial, com um órgão oficial, e assim por diante, para dar a devolutiva no grupo, e só a partir daí as pessoas, né, ou vão devolver para sua fonte, dizendo, ó, isso não procede, essa informação. Se for o caso, o MDDF faz um post para poder compartilhar, informa, muitas vezes, até empresas que, nessa época de pandemia, o que tinha de gente pedindo para fazer cadastro em nome de tal, aquilo, mas para roubar dados das pessoas, né? Isso circulou demais e ainda circula, mas no começo foi muito grande. Então, eu acho que, primeiro, a gente tem que ter uma rede forte, confiável, né, onde essas informações chegam e a gente tem condições de apurar. E aí, dentro desse comitê, o MDDF é meio que esse gestor, né, a pessoa que vai ali pegar aquela informação em dada evolutiva, confirmar com alguma outra instância, para poder ter informação precisa. Então, essa é uma das primeiras coisas, é ter uma rede forte, confiável, de agentes que possam confirmar essa informação, porque com o WhatsApp, elas disseminam muito rápido, né? Disseminam muito rápido. Então precisa, primeiro ponto, acho que é ter essa rede. E aí você vai criando com confiança das pessoas em acessar essa informação a partir de você. E outra questão nós temos os nossos boletins semanais, ele tem lá é um jornalzinho, viu, gente? A gente fala os boletins, é um jornal nosso, os dois jovens, o Alex e o Lucas, eles entram ao vivo, trazem informações, tem toda uma programação, e tem um dos nossos tópicos é fake news. Então, a gente pega o que circulou na semana, ou circulou na grande imprensa, ou circulou na cidade, ou circular nos grupos de informação, e apresenta a informação correta para que as pessoas possam ter clareza do que está acontecendo. Então, isso é importante também. Além de você ter uma rede de confiança, mas também você ter essa produção, post assinado ali pela entidade, mostrando que aquilo é falso e dando a informação correta. Então, essa rede é muito importante, e dar a devolutiva de fato de forma oficial também é importante, para que outros também para que você combata, né? Da mesma forma que chegou a informação falsa, quando você tem, por exemplo, no nosso caso, quando a gente tem lá o timbre do MDDF dizendo que aquela informação é assim, assim, assado, a informação correta, também é uma forma de você combater aquela informação. Então, as pessoas que foram pegas de forma desprotegida vai compartilhar aquela informação verdadeira até para alertar os demais. Bem, eu não sei, eu acho que estou me estendendo demais, eu sei que nós temos tempo, mas eu queria aproveitar e agradecer o convite que vocês me fizeram. Pedir 1000 desculpas, né, o Herbert, a Maria Fernanda, gostaria de estar muito mais tempo dialogando com vocês. Agradecer mesmo, de fato, o convite da UNB, desejar um bom fim de debate. Agradecer a todo mundo que está acompanhando aí pelas redes sociais. Eu vi vários comentários, várias pessoas de Santo André, ou que conhecem o MDF daqui, mandaram comentário. E dizer que a gente não faz nada sozinho, né? Isso é verdade. Então, a gente, para colocar um boletim no ar, Senhor da Glória, eu falo, meu Deus, para colocar um boletim ao vivo, é tanta coisinha nos bastidores, para que aquilo entre no horário, para que as informações sejam checadas, assim por diante, mas é um aprendizado muito interessante e importante, né? É importante. Então, queria agradecer toda a rede de colaboradores do MDF, né, e todos os parceiros que têm apoiado, né, para que a gente pudesse avançar e, de fato, ajudar as comunidades que mais necessitam dessa informação precisa. Tá? Gostaria de agradecer e desejar um bom fim de debate para vocês. Obrigada, Ed. E deixa o convite para a gente voltar mais vezes, dialogar mais vezes também aqui a partir de Concon. Foi um imenso prazer e aprendizado conhecer o trabalho do MDDF.
E dizer para quem tiver curiosidade, comentários, ou quiser conhecer mais o trabalho do MDDF, então no chat a gente deixou, né, os links das redes sociais, do site, canal do YouTube, até eu acho que a Carolina deixou um comentário sobre um documentário que vocês fizeram, então já está lá. Então, entre em contato com eles também para conhecer mais esse trabalho. Muito obrigada, Ed, por você ter se disposto a estar aqui conosco hoje. Bom, vou seguir então com as perguntas, né? Aqui com a Fernanda e com o Ebert. A gente tem as duas perguntas do Efraim, né? Que são para todos, acho, né? Para a gente refletir. Como expandir o combate à desinformação e como ampliar as falas e necessidades dessa parcela da população. Quer começar, Fer, a responder? Eu vou começar a responder, inclusive, porque eu vou, para responder essas duas perguntas, eu vou pegar uma cola numa coisa que eu aprendi com meu amigo Ebert, que a gente já conversou bastante sobre isso, então vou pegar uma cola com ele. Então, assim, para a primeira, como expandir o combate à desinformação? A gente está vivendo um ponto agora, né? Tipo, esse momento. Mas eu penso assim, se a gente quiser pensar o combate à desinformação como uma coisa de longo prazo, eu acho que é imprescindível a gente pensar a potência que é juntar a comunicação com a educação. Você levar os processos comunicativos para as escolas, porque eu tenho uma colega, uma amiga do canal Saúde da Fiocruz, que ela fala muito isso. Quando você vê um jovem colocando a mão na massa para fazer um produto de comunicação e aprendendo os processos de comunicação, aquilo é muito potente. Pelo conteúdo que está envolvido e pelos processos, porque você começa a entender como é que a comunicação funciona, como os processos de fake news se criam. Então, assim, trabalhar essa interface da comunicação com a educação é muito potente. Eu vejo, assim, a gente não pode mais ter uma escola do século XIX, conteudista, né, quadradona, porque, enfim, a gente precisa formar para esses processos, né? Então, isso é uma coisa que eu acho fundamental. E aí, a outra coisa que eu também vou pegar uma cola na fala do meu amigo Ebert, nas conversas que a gente já teve, como ampliar as falas e as necessidades. Eu vou falar uma coisa que ele me disse uma vez, que me deixou foi muito marcante para mim, porque, assim, o edital, por exemplo, que o Ed estava falando da Fiocruz, é potente aquilo, né? Você abrir esses espaços, você ter esse recurso, né? Então, assim, essas oportunidades de editais, para que justamente para isso, para que você não faça pelo outro, para que você não faça para o outro, mas que o outro propriamente faça, né? Não é só com o outro, é o outro, né? Tipo, ele está fazendo ali. Então, esses editais são muito importantes. Mas uma coisa que o Ebert me chamou a atenção uma vez foi justamente isso. Até o processo dos editais, às vezes, ele é muito viciado numa estrutura que já está dada. Porque, assim, para você fazer um projeto, eu não estou falando especificamente desse da Fiocruz, não, porque esse da Fiocruz foi diferente. Mas os editais para cultura, por exemplo, tem um vício ali, do tipo, são os mesmos grupos que já sabem como propor os projetos com aquela formatação e aí eles conseguem aquele recurso. Então, assim, você pensar também em possibilidades nessa articulação de formação, de preparação, para você saber como é que você formata o projeto, como é que você concorre, cadê as oportunidades, porque também às vezes tem o edital aberto e as pessoas não sabem que estão aberto e sabem que estão aberto, mas não sabem como é que formata o projeto para concorrer. Então, assim, essa formação para que não sejam sempre os mesmos grupos que ganham os recursos dos editais. Então, assim, isso é um caminho que eu vejo muita potência nisso também, assim, de divulgar as oportunidades, de formar para que se possa concorrer às oportunidades que estão abertas. Eu acho isso fundamental. E aí eu vou dar todo o crédito, duas coisas, assim, que pensei muito a respeito a partir de conversas que a gente teve com o Ebert, desculpa. E em relação a outra pergunta, que é do tipo, dadas as limitações, como é que a gente faz qual é a melhor ferramenta de comunicação? Eu diria que, assim, aí eu volto àquela questão, é imprescindível você conhecer o local,
né? Porque, assim, como os colegas aqui falaram, Ed e Webert, não adianta a gente dizer que o ideal é a gente fazer uma live, o ideal é a gente mandar no WhatsApp, se na realidade, no pé no chão, as pessoas não têm um celular, as pessoas não têm acesso à internet precária, como é que a gente vai fazer isso? Então, você tem que conhecer o local e ver do tipo, o que é? Qual é o lugar que as pessoas estão indo de qualquer jeito? É o mercado? É a unidade básica de saúde? Vamos pensar num cartaz, né, num jornal mural. Então, assim, se não conhece o local, se não conhece aquela realidade, não vai ter estratégia que funcione. Então, assim, por isso que quem está lá que sabe qual é essa dificuldade. Porque também, às vezes, a gente tem que falar, manda para aquele grupo de WhatsApp oficial da rede. A gente sabe que, na prática, é o grupo extraoficial da rede que funciona. Então, tem que mandar para o extraoficial e não para o oficial. Então, assim, esse conhecimento da realidade é que faz a gente criar as estratégias e ser criativo. E, às vezes, o criativo é isso, do tipo... É um jornal mural na porta do posto de saúde. Funciona num lugar onde as pessoas simplesmente não têm telefone, não têm acesso à internet. Que não é pouca gente. Assim, a gente hoje em dia tem essa coisa de falar, todo mundo tem. Não é verdade, não é todo mundo que tem. Então, assim, para cada local, uma estratégia. Então, assim, eu acho que é absolutamente fundamental. A gente não... É imprescindível esse conhecimento do local. Eu não sei se respondi, mas aí, como eu falei, eu colei do Ebert, então agora ele certamente vai falar melhor do que eu. Então, gente, é isso, né? Na fala da Fernanda, a gente já traz alguns elementos que são importantes, né? E eu lembro muito de uma música do Criolo que fala assim, que plano de saúde de pobre é não ficar doente. E é isso, né? A gente corre do Covid, mas ao mesmo tempo a gente está ali no seio, né? No antro de maior propagação do Covid, devido às condições, né, arquitetônicas, devido às condições de precariedade de políticas de saneamento básico, e até dessa palavra, né, saúde, porque a gente só entende o que é saúde, ou vai buscá-la quando a gente está doente, né, porque a gente não tem processos de prevenção, processos de cuidado, né. E eu acho que a mesma lógica a gente pode pensar com questão à informação, né. Então, a gente precisa se apropriar das informações, né? A gente precisa construir um processo de realmente entender essa lógica de uma comunicação, não como uma lógica de comunicação que é colocada a partir da perspectiva televisiva ou de rádio, né? Mas numa perspectiva muito mais de diálogo com as pessoas, né? Dialógica. E eu falo para vocês, assim, durante a pandemia, eu tive até uma oportunidade de fazer um trampo, assim, né, mais institucional, mas não deu certo, porque a minha compreensão de comunicação era totalmente diferente do cara que estava ali, que eu estava prestando serviço, o editor, e não deu certo o trampo, porque não dá para a gente pensar numa comunicação, ainda mais num contexto tão delicado como o nosso, verticalizado, né, a gente precisa realmente abrir espaço para escuta, porque é isso que vai fazer ampliar, né, o som dessas vozes, né, ecoar essas vozes, porque ninguém dá voz a ninguém, gente. Ninguém dá voz a ninguém. Todo mundo tem algo a ser dito. A gente ecoa isso, a gente pode possibilitar a escuta disso, né? Então, identificar quem são as lideranças. Porque, às vezes, por exemplo, dentro da comunidade, às vezes é uma pessoa assim, que a gente nunca imaginou, né, que tem um poder ali de diálogo com as pessoas muito mais profundo do que qualquer pessoa formada que chegue lá e, né, fez uma pós, uma graduação nesta... Às vezes essa pessoa da comunidade sabe muito mais e ela tem uma potência para comunicar e a gente desconhece. Então, é importante a gente entender como que a gente entra nos espaços, né? E olhar para a juventude. A juventude se comunica no século XXI, gente, de uma maneira muito complexa, mas de uma maneira muito rápida. Não só a juventude, né? Mas eu acho que é esse espaço, assim, que a gente precisa, enquanto jovens, para a gente poder realizar a nossa atuação, né? Então, é fundamental se a temática, e eu acho que vão vir vários outros problemas, né? Como a Fernanda traz, assim, que a gente vai passar o coronavírus, mas vão ter outros problemas, e já estamos com outros problemas, mas como que a gente também realiza um processo de formação dos comunicadores também, sabe? Porque eu não sei de todos, eu não sou o cara que sabe de todas as temáticas do coronavírus e sei de tudo, assim. Eu preciso também passar por um processo formativo, né, de comunicação e saúde. Então, eu jogo até essa bomba para a Cruz também, assim. Quando a gente pensa na formação,
de atuação mais local, né, e uma formação, assim, desses grupos de uma maneira mais específica, que a gente participou de uma oficina na primeira atividade de comunicação popular, mas foi uma coisa, assim, né, muito rápida, mas como que a gente pode pensar uma formação mais específica, dentro da realidade de fazer curso também, né, qualquer formação, porque, né, eu que sou educomunicador, veio até uma pergunta, né, se a gente tem trabalhado a circulação de informações tocando a partir da cultura e da comunicação. Nosso trabalho de cultura e educomunicação tem sido na prática, fazendo live, gente que não tem formação nenhuma, com a câmera na mão, aprendendo a fotografar, as meninas lá do Mercado Sul, sabe, que estão botando a mão na massa, aprendendo a mexer na câmera, aprendendo a fazer uma live, se organizando para fazer cards, né, não sabe abrir um programa, editor profissional, mas sabe mexer no Canva, sabe fazer um card. Então, o nosso trabalho tem sido muito do aprender fazendo, porque ninguém estava preparado para uma pandemia, ninguém imaginou que a gente ia viver uma pandemia dessas proporções, e eu acho que a gente não sabe nem um terço, assim, do que vem por aí, entendeu? De consequências disso tudo. E eu espero que a gente consiga aprender algo realmente transformador para o nosso bem-estar, né? Então, esse processo de desinformação, ele vem muito para esse processo de apropriação, né? Eu acho que tem uma questão aí também das fontes oficiais, que é importante a gente pensar como que a gente traduz essa fonte oficial numa linguagem popular e também com acesso popular. Eu acho que tem essa ligação que é fundamental a gente fazer, né? Por quê? Porque quando a gente vai abrir o jornal, os sites, né, dos meios tradicionais, eles cobram, né, para você aprofundar numa reportagem, para você aprofundar num conteúdo mais específico, tem que pagar, e as pessoas não têm nem o que comer, vão ficar pagando, né, jornal, para ver. Então, assim, é importante a gente pensar isso, né, em uma linguagem que a gente consiga, e aí pensando assim, WhatsApp, né, porque o algoritmo, ele está aí também para fortalecer a desinformação. Se eu só consumo fake news, se eu só consumo desinformação, o que vai aparecer para mim? Desinformação, né? Até no Facebook mesmo, assim. Então, no Facebook e nas outras mídias sociais. Então, como que a gente cria um conteúdo também que tenha credibilidade, né, que a gente consiga trabalhar nesse veículo, né? Nem sei se é veículo o nome, mas nessa plataforma do WhatsApp, das redes que as pessoas estão, e um conteúdo que tenha qualidade, que tenha. Porque não dá, porque eu acho que é um debate muito antigo também da luta por direito à comunicação. Né? Como fazer um contraponto aos grandes meios, entender também que os grandes meios não são nossos inimigos nesse momento, né? São parceiros também de divulgar as coisas, porque é lá que está saindo a notícia diária, é lá que está saindo. Né? Mas eu, falando assim, enquanto mídia independente, como que a gente consegue trazer qualidade para o conteúdo que a gente está fazendo também, né? E agregar, né? Atividade, por exemplo, a gente no Mercado Sul faz uma série de lives culturais, como a gente agrega o tema de combate, né, de enfrentamento à pandemia nesses espaços também. Então, é fundamental uma articulação, né, na produção das atividades culturais, porque às vezes não é uma mensagem, sei lá, num jornal, um card, mas é dentro de um rap que vai vir uma mensagem, sacou? E aí vai entrar na mente e vai ficar, entendeu? Então, mas é isso, assim, esse momento de escuta, de abertura de caminhos mesmo, para uma comunicação mais popular e com mais verdade, veracidade na vivência das pessoas é fundamental, né? Obrigada. Acho que já contemplou bem a pergunta do Kaique, essa sua fala. E eu vou passar, então, a pergunta da Paty, que, na verdade, foram duas perguntas, né, que ela acabou fazendo, que eu acho que também são duas perguntas que nos ajudam nessa conclusão dessas discussões que foram trazidas aqui hoje. Então, na opinião de vocês, que abordagem que os comunicadores devem ter para divulgar medidas de enfrentamento à pandemia nas periferias, visto suas realidades e limitações, foram questões que vocês trouxeram bem, né, quando falaram da importância do local, de compreender esses diferentes territórios, diferentes
realidades. E ela também pergunta por quais ferramentas de comunicação devemos comunicar isso. Quem quer? Vou falar assim um pouco, né, que a Fernanda começou, a última vez eu vou começar. Olha, eu acho que é isso, assim, complementando a fala, né? A gente falou e tem ideias, por exemplo, de fazer lambes, assim, uma coisa bem prática, né? Pensando no território que eu atuo, que é um território pequeno, mas lambes, a gente pensar em carro de som, a gente pensar em placas dentro da comunidade, né? A gente construir um processo integrado também com a internet, com o WhatsApp, uma linguagem que as pessoas consigam acessar. É fundamental pensar o design dos nossos produtos, de pensar um design que as pessoas leiam, né? Não dá para fazer um design com a letrinha miudinha, porque a senhorinha não vai conseguir, lá da comunidade, não vai conseguir ler. Pensar como que a gente traz informações que sejam palpáveis, né? Não dá para escrever um monte de textão sem, né, continuidade. Outro dia eu estava fazendo uma carta. A gente está se comunicando por carta, gente. A gente coloca a carta na casa das pessoas, né? Essa carta que a gente está fazendo agora, que a gente distribuiu, é uma carta sobre de onde veio as doações, porque as pessoas não estavam entendendo, né? Ao mesmo tempo, critica a cultura dentro da comunidade, algumas pessoas que não são muito afim da diversidade cultural, né? Mas está ali, né, recebendo a gente explicando de onde veio isso, né? Acabou por aí? Veio do nada? Não, gente, tem uma mobilização comunitária, envolva-se, né? Se previna o Covid. A gente precisa pensar isso com muito cuidado, porque é isso, né? São pessoas que estão ali no cotidiano da vivência, né? E aí, tudo que é novidade, assim, precisa entrar dentro do dia a dia das pessoas, né? Então, é a carta, né, que recebe, é o WhatsApp, que a gente precisa pensar esse formato. E também é fundamental a gente ver se está sendo efetivo ou não, né? Porque não adianta a gente só soltar o conteúdo e abandonar o conteúdo. Tá dando certo? Não tá dando certo? Vamos avaliar, vamos por ali, vamos por aqui, né? Precisa de fazer vídeo? Fazer vídeo. Eu era só fotógrafo, achei que eu ia ficar só fotógrafo, mas estou me aventurando no audiovisual porque é a linguagem que tem chegado também, né, nas pessoas. E eu gosto muito de fazer avaliações do meu processo de comunicação falando com minha mãe, que é uma pessoa super simples, baixa escolaridade. Se ela compreende o que eu estou falando para ela, na minha comunicação com ela, eu consigo ter um retorno de que, minha mãe está entendendo, então outras pessoas podem entender. Porque também, essa minha fala é muito voltada também para essa perspectiva de comunicação que a gente aprende na universidade, que é uma perspectiva, às vezes, muito... E jornalista também, porque eu sou jornalista, então o jornalista acha que sabe tudo, né? Então, o professor meu sempre falava, vocês cuidado com a vida de vocês, que jornalista não sabe de tudo não, viu? Vocês aí, vocês acham que é o sábio do mundo, mas não é. E aí a cultura popular que me ensinou muito isso, sabe? Que a gente tem muito a aprender e para sempre, né? Mas de entender esses lugares, né? De como que a gente... Né? Falando agora da academia, né? De entender que é isso. O espaço da universidade, às vezes, é um lugar muito distante, né? É muito... aquém do que os olhos do agora aqui da comunidade, que às vezes está do lado da universidade, consegue entender ou consegue acessar. Eu mudei para Taguatinga porque eu consegui uma bolsa na Católica. Eu tentei a UNB, não consegui na UNB, mas consegui para a Uni, fui para Taguatinga, e lá eu tenho construído isso. E a Católica, para quem não conhece, é no meio de uma quebrada, assim, né? Tem uma quebrada atrás do areal cabulosa. E aí, como é que a gente pensa, né, esse diálogo? Então, é fundamental os professores, né, saírem, porque na universidade também tem as nuvens, né, de cima do morro, que as pessoas estão ali, os donos sabem, então descer da nuvem, ir lá embaixo, ver as pessoas escutar e pensar projetos que dialoguem, mas que também não seja mais um peso, porque também às vezes eu acho que a gente vai fazer um trabalho na comunidade, mas traz um peso, né, uma responsabilidade a mais. Como que a gente entende a logística do dia a dia, dos espaços, onde a gente consegue fortalecer, onde a gente consegue ver o que já está acontecendo, que a gente consegue aprimorar, né? Ou então uma coisa que aconteceu que a gente pode renovar e readequar. Então, assim, é isso, é esse movimento realmente de
de autoconhecimento e conhecimento dos espaços, né, de conhecimento do mundo. Maravilha. Eu não sei se eu vou responder especificamente a pergunta, mas conforme as perguntas vão vindo e os colegas vão falando, vem ideias na cabeça. Então, assim, uma coisa que eu acho muito importante da gente pensar é que a comunicação, como algo que é fluido, a comunicação acaba chegando a lugares que, às vezes, os serviços públicos não chegam. Então, às vezes, você faz uma comunicação que, por ela ser fluida, ela vai chegar com uma mensagem em um determinado lugar e da escuta vai vir para você que do tipo, olha, é muito bacana isso, mas na verdade eu preciso de outra coisa. E dependendo do tipo, quem é o autor dessa mensagem, essa outra coisa pode não estar associada ao seu trabalho diretamente, né? Do tipo, você está mandando uma mensagem de prevenção de Covid e está vindo um retorno de que não tem emprego, né? Então, assim, a gente, como fazendo comunicação, a gente tem que estar atento à mensagem que a gente envia, mas principalmente ao retorno dessa mensagem. Entram os processos avaliativos que o Weber estava falando. E aí, assim, tipo, uma coisa fácil é você dizer, isso não tem nada a ver comigo, mas isso tem. E aí a gente volta para aquela história dos processos formativos. Se você pensa a comunicação de braço dado com a educação, você não vai ter como resolver o emprego, mas você tem como pensar na potência da comunicação associada à educação para uma comunicação que seja cidadã, para um exercício de cidadania. Então, assim, estar atento a esses processos é fundamental. E aí, outra coisa que eu queria falar, e trazendo especificamente para o meu lugar de fala, que é essa coisa da comunicação institucional e da questão da avaliação também, é que, assim, é muito mais fácil, entre aspas, você fazer sozinho. Porque você já tem o seu processo, você já tem a sua metodologia, você já tem ali, tá tudo certinho, você vai lá e replica aquilo. E você está aberto novamente a essa escuta e a essa avaliação para te dizer que o que você está fazendo não está dando resultado, e que você tem que transformar o seu processo, e isso pode ser demorado, e isso pode ser difícil, e enfim, isso vai ser complicado e vai ser demorado. Então, assim, você tem que estar aberto a esse processo, principalmente nas instituições, né? Instituições, às vezes, são coisas muito engessadas. Tem aquele jeito de fazer, e você precisa fazer de outro jeito. Né? Então, estar aberto a isso e estar atento a isso é fundamental. E aí, para concluir, eu queria falar de uma experiência que não é aqui da Fiocruz Brasília, é lá do Rio, eu sou do Rio, enfim, eu acho que meu sotaque deixa claro. Eu trabalho na Fiocruz já há bastante tempo, e antes de vir aqui para Brasília, eu trabalhei no Museu da Vida, que é o Museu de Divulgação Científica da Fiocruz, lá no Rio. Em relação às ferramentas, uma preocupação que a gente tinha em relação às mídias sociais do museu era justamente assim, quando a gente botava um vídeo nas mídias sociais do museu, quando a gente botava um card ou uma foto, a gente tinha uma preocupação de, por trás daquele vídeo, tá um celular relativamente simples que o visitante daquele museu poderia ter, e ele poderia fazer com o mesmo aplicativo gratuito que a gente fez. A gente tinha uma preocupação de externalizar um produto que não é aquela perfeição inatingível, do tipo, era um vídeo às vezes com uma pegada caseira, mas era isso, do tipo, com uma câmera acessível, de um celular acessível, editado com um aplicativo gratuito que você pode baixar no seu celular. Então, tinha uma preocupação de não apresentar produtos de comunicação que parecessem, que perfeição, que inatingível. Nós queríamos apresentar alguma coisa que fosse próxima do nosso visitante, para estimular o nosso visitante a partir das nossas exposições, produzir ele o seu próprio conteúdo, com o seu celular, com as suas ideias, com os seus aplicativos gratuitos. Então, essa forma de afinidade para a gente lá na experiência do museu foi muito gratificante, porque era uma forma de aproximação de tipo, olha, o meu jeito de fazer é um jeito que você também pode fazer. Então, você pode assistir a exposição, visitar a exposição, fazer a atividade, depois produzir algo que é o seu conteúdo, que é o seu ponto de vista, e eu quero esse conteúdo para mim, compartilha comigo, né? A gente pode fazer isso junto. Então, foi uma experiência muito rica que a gente teve lá, e que o pessoal do museu tem lá, e que funciona bastante em termos de ferramentas, né? Você pensar nessa questão, não vou usar o aplicativo de ponta com a câmera mais moderna que ninguém tem, não, eu vou usar o que é acessível, né? É isso, gente. Ouvindo aqui vocês, eu fiquei refletindo muito
E coloco aqui, eu acho que um questionamento final e uma provocação para a gente aqui, né, assim, dentro da Semana Universitária, dentro da UNB, que é pensar qual que é o papel da universidade, qual que é o papel da Faculdade de Comunicação dentro desses processos todos que vocês colocaram, né? A gente, quando trabalha com Concon, a gente trabalha muito com o compromisso social, né, do profissional, então a gente faz uma leitura inclusive do papel da universidade pública e da importância do fortalecimento da universidade pública, a importância do diálogo, né, da alteridade quando a gente entra em campo, mas eu acho que é um momento que é extremamente importante para a gente aqui, e ouvindo vocês me fez, né, assim, como professora, como jornalista, como educomunicadora, né, pensar e reforçar, e aí coloco aqui, né, até para a gente ter isso, né, assim, no encerramento da mesa, pensar qual que é o nosso papel aqui dentro, né, e como a gente pode contribuir para esse grande ecossistema comunicativo que se forma, né, a partir desses processos de comunicação popular, de comunicação comunitária, de educomunicação, né, assim, espontâneos, orgânicos, combativos, dialógicos que vão sendo construídos. Queria ouvir um pouco de vocês, né, o que vocês acham, que isso sirva também para a gente, acho que como um chacoalhão, uma provocação e um estímulo a gente construir cada vez mais redes nesse sentido. Eu começo? Pode ser. Então, eu tenho aí mais de 10 anos do que o Ebert, né? Então, assim, eu me formei certamente numa universidade que ainda era mais retrógrada, eu diria, né, pelos seus processos formativos do que é a universidade hoje. Então, vou falar um pouco assim, a minha faculdade de comunicação, ela tinha uma coisa de você forma repórter para atuar em redação de grande jornal. Não existe, né? Tinha uma mensagem meio subliminar de que do tipo a sua formação, não existe jornalismo fora das grandes redações de jornal, não existem outras opções. E hoje o mundo é completamente outro, exigem todas as outras opções, além das grandes redações de jornal. Então, existem muito mais opções, né, onde você possa atuar. E mais do que isso, vai pela questão do tipo, de qual é a função social do jornalismo, né? Do tipo. Então, realmente, eu acho que, aí voltando para a questão dos processos, eu acho que a gente tem que repensar a formação do profissional, pensando, enfim, justamente nisso. Hoje em dia, a comunicação, ela, enfim, ela tem inúmeras oportunidades de atuação, e uma coisa não muda, né, que é essa função social. Então, assim, não perder de foco essa função social. Eu estou falando do jornalismo porque eu sou jornalista, mas da comunicação como um todo, né, não perder isso, não perder isso de foco, assim, e aí eu falo da educação como um todo, né, a educação ela não pode podar a criatividade do aprendiz, digamos assim, né? Então, hoje em dia, e eu não estou falando só da graduação, eu estou falando de toda, do ensino médio, eu estou falando do ensino fundamental. Hoje a gente tem processos formativos que muitas vezes podam, né? Do tipo, se sai daquilo que está formatado, não pode, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa de uma educação que seja mais, cada vez mais, o passarinho fora da gaiola e não dentro da gaiola, né? Então, assim, não podar os processos criativos, especialmente nas graduações em comunicação, né? Se em todas as áreas isso vale, eu acho que muito especial na comunicação, ainda mais a gente está vivendo numa era que não já era da pós-informação, né? Então, eu acho que essa provocação, esse chacoalhão realmente precisa ser dado, eu concordo. E eu não sei se vai ser minha última oportunidade de falar, então já vou aproveitar aqui para super agradecer o convite, poder estar aqui com o Ed, com o Ebert, com todo mundo da UNB, foi ótimo, foi muito rico, saio chacoalhada, então, assim, eu adoro experiências que me chacoalham também, porque a gente volta para o nosso local de trabalho, não vou ser mais a mesma Fernanda, vou ser uma outra Fernanda depois das conversas aqui. Então, assim, queria agradecer e dizer que foi ótimo e que, enfim, vamos continuar conversando. Obrigado, Fernanda. Bem, eu acho assim que é isso, eu sou recém-formado, né? E como eu falei, a rua às vezes me ensinou questões muito mais profundas até que a universidade. Não que eu não tenha aprendido
coisas importantes na universidade, né? Mas às vezes ela se prende muito a um técnico, né? A um trabalho de formação técnica. E a minha disciplina de comunicação comunitária, eu sempre senti que ela podia ser mais, né? Podia ser mais, mas para ela ser mais, a vontade tem que ser mais do que ela está ali proposta, né? Então, não é só a comunicação comunitária, ela não é só você ir lá e fazer um card pro tiozinho da farmácia ou pro mercadinho do lado, sabe? Eu acho que tem um papel aí de construção, de transformação social muito grande, né? E a universidade, ela pode ser parceira, né? E eu acho que existe um processo que é importante a gente pensar, porque às vezes, por exemplo, no Mercado Sul, eu ouço muito assim. Meu TCC foi sobre o Mercado Sul, eu fiz uma grande reportagem sobre a ocupação cultural Mercado Sul-Vide, chamada Retomar para Reinventar, que é a história da ocupação. E eu estou acompanhando o movimento desde o início, né? E eu já estava na universidade quando eu conheci o Mercado Sul. E eu acompanhei, mas não cheguei lá numa pretensão de fazer meu TCC sobre o Mercado Sul, sabe? Eu fui me envolvendo, fui registrando, fotografando, né, inicialmente, assim. E eu fui ouvindo as histórias, escutando, e nessa brincadeira eu fiquei lá, e estou lá até 6 anos, né, de Mercado Sul, assim. E, vira e volta, tem estudante das universidades, faculdades do DF, querendo fazer reportagens sobre o Mercado Sul, né? Mas chega lá, assim, fazendo as mesmas perguntas de sempre, sabe? Sem estudar o que já foi feito, o que já foi falado, o que já tem escrito, sabe? De tentar fazer uma vivência mais despretensiosa, mais com vontade de ajudar, mas despretensiosa, eu digo assim, sem uma abordagem de só sugar, né? Ou melhor, às vezes só de mostrar que sabe algo que a comunidade não sabe. Acho que construir esses processos de trocas é um dos desafios, né? E aí entrar nos territórios, né, pisando devagarinho mesmo, sabe? Pisando devagarinho no chão que a gente não conhece, pedindo licença, né? Construindo um processo muito de intimidade com as pessoas é fundamental, né? E acreditar mesmo, sim, porque ninguém, quando a pessoa chega a pessoa chega na sua casa, assim, existe uma desconfiança, né? Como que a gente cria confiança e parcerias de verdade, né? E aí eu chamo a atenção aqui não só de professores e professoras, mas dos estudantes também, né? Você está na universidade, sei o quê? Só para fazer um trabalho e ter a nota lá no final do semestre, para você realmente aprender um processo que vai transformar a sua vida, não só profissional, mas pessoal, né? Uma das experiências que mais me tirou do meu lugar de conforto, assim, que me desafiou bastante, foi um trabalho de educomunicação no sistema socioeducativo. E o mesmo tempo periférico foi um lugar que eu não conhecia, que, né, no imaginário da comunicação, o lugar, né, que eu só vou encontrar o quê? Lá no sistema, o que está no imaginário sobre o sistema socioeducativo? Que vai ter bandido, assassino, né, que são jovens que já estão perdidos, que não tem jeito, é isso que fala no jornal do meio-dia. Jornal, assim, né, não sei se aquilo é jornal, mas naquele negócio que acontece meio-dia, né, aquele grande espetáculo, né, mas foi uma experiência que me tirou, assim, e eu, sendo jovem periférico, eu percebi os meus privilégios, por exemplo, de ter tido uma mãe dentro do sistema socioeducativo, né? E foi um trabalho de educomunicação que eu me envolvi e aprendi muito mais enquanto educador popular, enquanto educomunicador, e fizemos vídeos, fizemos programas de rádio, fizemos exposição fotográfica, boletins, produzimos poesias. Então, assim, é um exercício realmente, assim, de pegar na mão e segurar firme, né? E entender que a força, às vezes, não está só na mão, mas está aqui dentro de você, aquilo que você quer trazer, né? E se propõe a fazer, né? E a universidade, ela pode, eu sinto assim, eu nunca estudei na UNB, mas sempre senti que existe um espaço de construção muito interessante, às vezes mais do que uma universidade privada, que foi a que eu estudei, né? Então, existe espaço, eu acho que é isso, a gente precisa estar disposto, às vezes, a ouvir o puxão de orelha, né? Às vezes, ir entendendo os processos, mas eu sei também que tem o tempo das disciplinas, né, professora? Que é o semestre, então, às vezes, a gente tem
mas, assim, de entender caminhadas, assim, pedagógicas, de entender caminhadas educomunicativas, né, que a gente consiga ter uma extensão que possa adentrar esse espaço, né, como que a gente pode contribuir, quais são as escutas que a gente faz com o território, né, então, assim, tem uma série de coisas que a gente pode construir coletivamente, respeitando e sem apagar as individualidades, para a gente seguir aí num novo mundo possível, né, num mundo mais justo e solidário. E é um grande desafio para a gente, né, assim, como professores, mas eu acho que é um desafio necessário a ser enfrentado, principalmente no cenário, né, assim, que se avizinha, né, naquilo que a gente já vivencia, naquilo que se coloca. Eu agradeço muito a participação de vocês, o aprendizado, né, convido a vocês estarem conosco no programa de Concom, para a gente poder construir, né, assim, essas parcerias e continuar aprendendo com vocês. Agradeço a presença de todo mundo que participou aqui, né, enviou os comentários pelo chat, perguntas. Foi uma mesa, como eu falei, bastante potente, bastante inspiradora, e que eu acho que ela vai nos encaminhar também para as discussões que a gente vai trazer na mesa daqui a pouquinho, que é a mesa sobre mobilização social. Então, né, assim, a importância dos processos de Concone, né, nessa função, nessa tarefa, né, da mobilização social. E eu passo, então, a palavra para a Milena, para ela poder se despedir, e mais uma vez agradeço muitíssimo a fala de vocês e a participação de todos. Bom, eu passo as palavras da Mariana. A todos, eu acho que as falas de todos os participantes foram igualmente relevantes. A gente pode falar em um futuro melhor, em um futuro mais justo. Obrigada por Weber, que eu já tinha conhecido ele em um outro evento. Maria Fernanda, foi um prazer que você estivesse com a gente essa tarde, e convidá-los também para assistir a nossa próxima mesa, que vai começar agora às 16 horas. A gente quer o link para todo mundo e agradecer quem participou via bate-papo também. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Um tempinho para uma água, um descanso, e daqui a pouco a gente volta, então, com a segunda mesa. Um abraço.